Boa noite, pessoal. Estava demorando, o Zoom estava com algum problema. Seu Walter, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá jóia. Só um instantinho que ainda tem um pessoal tentando entrar. O Zoom demorou a admitir todo mundo, então vamos esperar mais uns 3 minutinhos. Aí, o pessoal está conseguindo entrar. Boa noite, Denis. Bem? Boa noite, professor. Tudo bem e com você? Graças a Deus. Beleza. Vamos Estamos aqui esperar mais um pouco. Vamos esperar na mais um penúltima pouco, gente. semana para as provas, né, professor? Hã? Estamos aí na penúltima semana, É a semana que última. vem, prova. Tá fácil. Prova nossa. Hoje é revisão da prova nossa. Depois só férias. Araguaia me espera. Você mora perto do Araguaia, né? Você já está perto do Araguaia, né? Já, eu quero fazer minhas provas no máximo até quarta-feira. Quinta-feira eu quero estar no Araguaia. Nossa, que chique, hein? Isso aí, tá Viagem, certinho. viagem programada tem 2 anos É mesmo. Eu, mesmo. eu, eu não gosto muito de mato, de pescar, mas aí eu arrumei uma turma. Né? Meus filhos têm uns amigos, e aí eu conheci o pessoal, os pais dos amigos dele, e eles fazem um acampamento. Aí eu deixei ele no ano passado, nesse acampamento, no ano
um acampamento antes da pandemia, na época do carnaval. Aí na pandemia, né? No ano passado. Aí a gente ia, aí não deu certo. Aí ia para ser agora, também não deu certo. Meu Deus. E lá era bom, viu? O negócio lá diz que é muito bom mesmo. Nossa, não tem trem melhor que pescar, não, hein? Tem. O meu peixe, pescar, eu não gosto de pescar, não. Melhor que pescar é a pescaria, professor. A Verdade. pescaria. A bagunça. Pois é. Dizem que é isso mesmo. Eu nunca fui. Eu não, eu gosto, adoro peixe. Adoro. Mas pescar mesmo não é minha praia. Nem, não sei, não é minha praia. Nossa, isso é bom demais, moço. Pega chialinha lá que pega um peixe grande. Nossa, Deus. Eu até imagino. Para quem gosta, então, isso aí. Mais 2 minutos a gente começa. Vocês tiveram dificuldade para entrar? Demais. Hoje foi complicado. Estou vendo aqui no grupo, aqui o professor aqui também está com dificuldade para entrar. Eles atualizaram o sistema do AVA, tava tudo normal. Eles resolveram Está atualizar tudo normal. Eles bagunça. atualizaram e configuraram as provas. Eles atualizaram e configuraram as provas. E para configurar as provas na instituição toda, ixi, aí o trem, a Cleide lá, tadinha, tá doidinha. O pessoal tá desesperado. Tem gente que não está conseguindo entrar até agora. Vai ter uma semana para fazer as provas, professor? Uma semana, né? Começa segunda, é normal, né? E vai até domingo. Aí vocês podem fazer a prova qualquer dia. Mas todas as provas vão ficar abertas. Todas vão ficar aberta. E aí vocês aproveitam. Tem gente que deixa para fazer lá no sábado que vem, por exemplo. E aí dá problema, igual dá uma pane dessa aí, final de semana, né? E aí dá zebra. Tem colegas de vocês mesmo que penaram aí. Penou. E vai ter que fazer prova substitutivo. É 180 dividido por 3, né, professor? Hã? 180 dividido por 3, né? Para dar média, é. Tô com 200 já. Tá ótimo, bom demais da conta. Então, a partir de segunda-feira já está aberta as provas, né, professor? Tá, meia-noite, se você quiser levantar meia-noite, pode estar aberta. 1 minuto de meia-noite já está aberta já. Aí pode levantar. E já pode levantar de madrugada e pode fazer, né? Ok. Então tá, gente, vamos. O que nós vimos este semestre, né? Opa, deixa eu mostrar meu. Então, vamos lá. Novamente, né? Novamente, Denis, boa noite. Walter, Herbert, Alessandra, Giovana, Carlos Eduardo, Juliana Santos, Heloíse, né? Matheus Henrique, Dariana, Josafá, né? Boa noite para todos vocês. Boa noite. Desculpa a demora, porque eles atualizaram o sistema e quase que nós ficamos sem aula. Agora que conseguiu, ainda o sistema está meio travando aqui ainda. Por exemplo, eu não consegui ainda mostrar, compartilhar a tela aqui com vocês. Mas tudo bem, na verdade nós não vamos nem precisar. Né? Nós não vamos precisar. Cadê eu? Aqui. Então, gente, nós vamos fazer aqui simplesmente uma revisão da matéria que nós vimos este semestre com vocês, né? A prova nossa tem 10 questões, normalmente, tá? Ela vai ter 10 questões e a pedido de vocês mesmo, e aí eu conversei com a coordenação,
e nós não vamos fazer trabalhos, né? Então, a prova nossa vai valer 100 pontos, 10 questões, talvez 12 questões, e todas de múltipla escolha, e a prova valendo 10 pontos, tá? A prova, a gente elabora 20 questões, 20 ou 24 questões, e joga no sistema, o sistema randomiza ele, né, roda aí, e escolhe as provas, e escolhe as questões. Então, eu não sei quais questões que vão cair, e aí cai para vocês, e mesmo as questões que vão caindo, elas vão randomizando aí, vão modificando para vocês mesmos, né? Então, uma questão, a número 1, às vezes cai na 10 para o Walter, e na 1 a 1 é para o Josafá, e a mesma 1 cai lá para o Walter na 10ª, e assim por diante. Vocês já pegaram um macete da coisa, né? Nós não temos problema até agora com faltas, com exceção de um ou dois que não fizeram com exceção de 2 ou 3 que não fizeram a prova, vai ter que fazer prova substitutiva, e eu acho que não alcança a média, né, porque está faltando muito. Mas, mesmo assim, tem direito à prova substitutiva por ter faltado e justificado a prova, né? Então, eu gostaria de comentar com vocês o que nós vimos depois da segunda VA. Até a segunda VA, sobre a banalidade do mal, nós vimos Hannah Arendt, né? Nós fizemos uma discussão boa, nós demos quase que 3 aulas dela, porque é uma das filósofas contemporâneas muito atual ainda, e que se discute, se analisa os textos dela nas faculdades de Direito, né? E nós trabalhamos Labor e Trabalho com ela, trabalhamos a banalidade do mal, Eichmann em Jerusalém, né? E depois que terminou a prova, a, a prova de segunda VA, nós ainda vimos Hannah Arendt, né? Em um outro livro que ela escreveu, falando sobre o totalitarismo, né? Então, o totalitarismo de Hannah Arendt, ele vai cair na nossa prova, tá? João Carlos está com problema, e ele já entrou e saiu umas 3 vezes, está tentando entrar de novo. Né? Avise para ele. Aí ele entra e sai, entra e sai. Tomara que ele consiga. Deixa eu ver. E aí nós vamos comentar com vocês. Depois nós vimos a teoria tridimensional do direito. José Carlos. José Carlos. Está aparecendo. Não é o Carlos Eduardo, não. Não é você, não, Carlos. E depois nós vimos Direito e Liberdade, onde nós falamos de muitos filósofos, e falamos também de Karl Marx, né? Falamos de Karl Marx com vocês. Então, esses filósofos é o que vai cair. Então, Karl Marx e o direito, tá? Karl Marx e o direito. Hannah Arendt basicamente a origens do totalitarismo, teoria tridimensional do direito, Miguel Reale, e direito e liberdade. Direito e liberdade nós falamos de vários autores, muitos autores. Nós falamos, eu me lembro que nós citamos mais de 20 autores diferentes no dia que nós trabalhamos essa aula. Uma aula interessante, gostosa. E aí vocês procurem ela lá no Moodle e assistam ela, né? Mas eu gostaria aqui com vocês de dar uma ênfase. Vamos começar primeiramente de maneira bem rápida, em Karl Marx e o direito, né? Karl Marx e o direito, né?
Bom, Karl Marx, especificamente, ele não escreveu um tratado de direito. Ele é um filósofo, ele era um filósofo e era economista também. E lógico, filósofo e economista, e também um sociólogo. Então, ele escreveu, ele analisou a sociedade e, nas suas análises sociais, ele discorreu sobre as consequências e sobre os efeitos e sobre os problemas principalmente dos fatores econômicos incidindo, influenciando na vida da sociedade, né? Então, Karl Marx, ele não escreveu um tratado de direito, mas ele trabalhou algumas questões dentro da sociedade, tais como religião, o próprio direito e educação, né? E discorreu em seus tratados filosóficos e econômicos. Então, Karl Marx foi um filósofo, economista, sociólogo, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. E a base teórica da filosofia de Karl Marx é que ele diz que ele parte do pressuposto de que todas as relações jurídicas não podem ser entendidas de maneira formal, tá? Elas precisam estar entrelaçadas com os fatores sociais, e com os fatores econômicos. Não dá para analisar o direito como Hans Kelsen pensava, por exemplo, na teoria pura do direito. Direito é uma ciência e tudo que o direito é algo que é separado, é algo que é soberano, é algo que tem que ser analisado de maneira distinta. Para Karl Marx, isso não era possível. Todas as relações, então, jurídicas deveriam ser analisadas sempre a partir de fatores sociais, e fatores econômicos, tá? Então, para ele, toda relação jurídica, ela tem um fundo econômico, sempre um fundo econômico, e ela retrata principalmente os interesses econômicos de uma classe dominante. Então, não esqueçam isso. Toda relação jurídica, ela possui um fundo econômico e retrata, tá, sempre os interesses econômicos de uma classe dominante, tá? E isso gera conflito dentro da sociedade. Gera conflito entre aqueles que têm o capital, que são os empresários, são aqueles que têm o dinheiro, são aqueles que têm o controle, que têm o poder na mão, não só poder econômico, mas o poder político também. E, por outro lado, nós temos a massa trabalhadora, chamada por ele de proletariado, né? Então, de um lado, nós temos os capitalistas e em conflito sempre com a grande massa expropriada, excluída e dominada por uma outra classe social, a classe burguesa, né? Esses proletariados são os trabalhadores normais, são os trabalhadores assalariados, né? Que estão em constante, então, conflito, né? Entre, de um lado, capitalista e, de outro, esses proletariados. Na visão de Karl Marx, os proletariados, eles deveriam, já que estão em conflitos, já que essa realidade expressa um conflito muito grande, os proletariados deveriam fazer o máximo para tentar se libertar dessa situação e implantar uma ditadura do proletariado, né? Romper essa situação toda, romper esse status quo
de dominação e de exploração. Né? Bom, como é que se faria isso? Na visão de Karl Marx, se fazia isso por meio de uma revolução. Os proletários realmente deviam se rebelar na sociedade, não aceitar mais essa situação, a situação de exploração, e deveriam apropriar-se de todos os meios de produção do Estado e daqueles que têm o dinheiro, daqueles que têm os meios de produção nas mãos, que são os capitalistas, né? E por meio de uma grande revolução, né? De uma grande revolução. Essa revolução não seria uma revolução originária, porque, na prática, desde temos períodos históricos, o homem já vem em conflito com outras classes dominantes, né? Só que desta maneira, só que na proposta de Karl Marx, os trabalhadores precisariam se sublevar-se, deixar de se tornar pessoas alienadas, e fazer o quê? E tomar verdadeiras atitudes para que tomassem o poder na mão e reagisse à dominação implantada pelo capitalismo, tá? Então, essa era a ideia, tá? Essa é a ideia. Esse conflito era exacerbado sempre por fatores sociais e por fatores econômicos, que privilegiam sempre uma classe dominante, chamada, que são os capitalistas, que tem um grupo social muito forte, que é os políticos e que são também os burgueses, e, por outro lado, a grande massa trabalhadora. A proposta de Karl Marx era romper os grilhões dessa dominação, dessa exploração, né? Tentando, por meio de uma revolução, tomar o Estado para que o Estado não fosse simplesmente um aparelho reprodutor da exploração dos capitalistas sobre os trabalhadores, mas que o Estado fosse um veículo, para um veículo de transformação, para fazer com que a sociedade fosse mais justa e mais igualitária. Essa era a ideia básica, né? Então, o Estado é um aparelho reprodutor dessa exploração toda, tá? Do qual ele chama de superestrutura. É um dos aparelhos, e o Estado é um dos aparelhos que faz parte de uma grande superestrutura que existe para manter a ordem e o domínio e a exclusão e a ordem e o domínio dos capitalistas sobre os trabalhadores. Não, o Estado não é a única superestrutura, né? Nós temos a educação, por meio das escolas, nós temos a família, nós temos a religião, e, logicamente, o Estado é a maior dessas superestruturas, que é permeada, que contém uma série de órgãos burocráticos, né, que formam um ordenamento político, social muito forte, e composto por uma série de órgãos, né? Uma série de órgãos dentro da sua superestrutura, tá? Que tem, acima de tudo, e esse é outro detalhe que vocês devem prestar atenção, que tem, acima de tudo, o objetivo de manter o controle social. Então, os fatores econômicos, a exploração, a dominação, ela é viva justamente porque existe uma série de aparelhos reguladores, uma série de aparelhos de dominação, né, que faz com que o Estado domine
seja um veículo de dominação dos próprios capitalistas, né? Então, diante disso, o Estado é um mecanismo de dominação da própria classe dominante sobre o proletariado. Consequentemente, então, tá? Consequentemente a isso, o direito também é parte dessa superestrutura, tá? Além da família, da religião e outros, o direito é parte desta superestrutura, porque o direito ratifica a dominação da burguesia, que está projetada sempre de maneira política. Então, há uma estrutura básica muito grande. Essa estrutura básica que garante essa dominação é a base econômica, mas é essa base econômica que dá sustentação às superestruturas, inclusive a superestrutura do direito. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é manter, o objetivo disso é garantir, manter, perpetuar a ideologia da classe dominante, tá? É inculcar na sociedade, nas classes menos favorecidas, que esse é o curso natural da vida, que esta é a realidade, que o direito criado pelo Estado é o melhor e que ninguém pode questionar essa realidade. Tá? Essa é a ideia básica, é manter um controle social com o objetivo de manter uma ideologia, de manter a ideologia dominante, que é uma ideologia de exploração, né? Bom, então, uma revolução do qual ele chama de revolução do proletariado, Marx, ele propõe, ou ele vê a extinção do Estado e de forma gradativa também o direito, tá? E com a supressão do Estado e a extinção do direito, aí se faria a implementação de uma sociedade comunista, né? Baseada na comunhão de todos os bens e na igualdade entre todas as pessoas, sempre prevalecendo esta igualdade, a equidade, né? A igualdade entre as pessoas. Essa era a ideia dele, né? E se todos são iguais, se todos vivem em comunhão de bens, né, não haveria necessidade mais de uma ordem jurídica. Daí, então, a proposta de romper, com a questão do direito. O direito serve para garantir o controle social e perpetuar a ideologia de classe, justificando sempre as condutas sociais baseadas no pressuposto econômico impostas pela classe dominante, né? Então, ele propõe o fim do Estado, o fim do direito, tá? Outra ideia também muito interessante dentro da teoria de Karl Marx é que a propriedade privada, neste caso, precisaria ser o quê? Ela precisaria ser abolida, né? Então, a revolução proletariada, ela tomaria os meios de produção, entre aspas, tomaria todos os meios de produção e de posse desses meios de produção, faria com que tudo e todas as coisas, inclusive bens, fossem de todos e para todos ao mesmo tempo, né? E isso aconteceria por meio desta revolução do proletariado. A propriedade privada sendo abolida, ela, na prática, deveria, então, ser como é que a gente fala? Ser explorada, vamos dizer assim, ser explorada por aqueles que eram ou que são despossuídos dos instrumentos de proteção, de produção, que, na verdade, são
os pobres são os trabalhadores, tá? O objetivo disso é fazer uma sociedade comum, uma sociedade mais justa, né? Onde a dominação, pudesse ser suprida, acima de tudo, aquilo que ele chamava de comunismos de bens, né? Que estaria ausentes nas classes sociais, que foi sempre ausente nas classes sociais desiguais. E também estaria ausente um Estado dominador, ausente de burocracia, onde o homem passaria a viver uma espécie de estado natural de comunidade. E então esse direito seria desnecessário. Eu não sei se vocês se lembram que lá no primeiro período, quando nós estávamos estudando ciência política, a maioria, pelo menos, nós estudamos juntos, né? Nós estudamos as teorias contratualistas, e todas as teorias contratualistas, elas passam pela discussão do estado de natureza, né? Então, a maioria dos contratualistas afirmavam que o homem vivia num estado hipotético de natureza, onde havia muita comunhão, onde as pessoas se davam bem, né? Se davam bem, viviam bem, e etc, e etc, etc. E ali havia a repartição dos bens, pois todas as pessoas eram iguais, faziam as mesmas funções, tinham as mesmas oportunidades, enfim. Essa era a ideia básica. Então, Karl Marx também, ele imaginava que a revolução, tomando o Estado, acabando com o Estado e acabando com o próprio direito, iria surgir, então, um estado da natureza mais justo e mais igualitário para todas as pessoas, né? Mais justa e mais igualitária. E aí, então, o direito não seria mais necessário. Essa era a ideia básica, essa era a ideia central daquilo aquilo que Karl Marx trabalhava, né? Karl Marx trabalhava. Deixa-me ver o que mais que nós podemos falar a respeito dele. Outro ponto muito interessante. Nós citamos aí a respeito da ideologia. Então, a ideologia, ela serve para justificar, né? Ela serve sempre para justificar os próprios princípios, pensamentos, ideias, condutas das pessoas, e etc, e etc. Mas, dependendo da ideologia também, ela se torna muito perniciosa. Ela se torna muito ruim, porque existem determinadas ideologias que ela tem um objetivo principal de alienar as pessoas. E, no caso, a ideologia imposta pelo capitalismo, ela era uma ideologia alienante. Então, as pessoas acostumaram com a ideia de duas classes sociais, capitalistas de um lado e proletários de outro, e com um fluxo, um ciclo normal da história do homem, né? Essa ideologia foi presente, se tornou muito forte durante muito, muito tempo, e foi exacerbada principalmente na época em que ele estava vivendo, por ocasião da Revolução Industrial, do advento Revolução Industrial, do advento e consolidação do próprio capitalismo, né? E as pessoas, então, achavam que este era o curso natural da vida, achavam que isso estava correto, né? Que o direito essencial como forma de manter um controle social era o correto, e assim por diante, né? Na prática, Karl Marx ele estava falando que os proletários estavam alienados,
pois não conheciam a história e não conheciam o que deveriam, e não conheciam a força, o poder que tinham para mudar a realidade. Tá? Então, na prática, ele está dizendo que aquelas pessoas estavam presas lá na caverna, como nos mitos da caverna, né? Onde aquelas pessoas, como vocês já estudaram com outro professor, né? As pessoas presas lá no interior da caverna, com medo, aprisionadas nos grilhões, porque pensavam que estavam sendo vigiados por uma grande besta fera, quando na verdade existiam sombras, né? Sombras na parede deles próprios. Do mesmo jeito, Karl Marx chama a atenção das pessoas, que as pessoas estavam alienadas, achando que a realidade era esta, achando que era esta e que tudo bem. Simplesmente, alguns funcionários, alguns trabalhadores acharam que tiveram melhores condições de vida simplesmente porque foram morar na cidade e chegando ali na cidade, tiveram um emprego e passaram a receber um salário. E aí eles achavam, tá tudo bem, eu agora tenho um salário e eu posso comprar alguma coisa. Eu vou trabalhar e vou conseguir alguma coisa. Na prática, a ética capitalista, ela é muito astuta e ela é muito exploradora, porque ela criou um conjunto de práticas do qual o trabalhador rala, feito condenado, e raríssimas exceções, mesmo trabalhando muito, ele vai conseguir ser uma pessoa vencedora, uma pessoa de sucesso. E os trabalhadores, os proletariados, estão alienados na visão de Karl Marx, né, com essas atitudes, achando que está tudo bem, que vai ser resolvido essa situação, né? E ele nos chama a atenção de que o trabalhador é, o trabalhador é, precisa se rebelar contra essa situação, precisa se rebelar com essa situação e tentar buscar um outro caminho. E ele propõe esse caminho que nós já falamos, que é a vida comunista, né? Karl Marx nos diz que a classe dominante, né, ela então inventa uma série de ideologias ou inventa uma série de realidades, tais como realidades de pensamentos, de representações, que são mistificadas como universal e que são mistificadas como universal, que são mistificadas, mostradas como se fossem homogêneas e que elas acontecem, que são coisas constantes. Basta que as pessoas seguissem aquilo que já está predeterminado, que já estava dentro do contexto histórico, né? Bom, mas na prática, isso era o que os trabalhadores pensavam, mas Karl Marx falava, olha, a verdade nua e crua é que a realidade ela não é homogênea. A realidade que se expressa, ela não é universal, né? Ela não é universal. E, além do mais, nós somos pessoas, nós não somos coisas, né? Os trabalhadores são pessoas, não são coisas. E se são pessoas, têm a sua própria autonomia, têm a sua própria individualidade, seus anseios, né? E seus objetivos, e quer conseguir alguma coisa. Então, ele nos chama a atenção para que nós rompermos essas barreiras, né? Rompermos essa situação tudo. Karl Marx sabia que isso não era fácil. Sabia que isso não era fácil, principalmente porque a burguesia
ela sempre se expressava de maneira muito sutil, as suas próprias ideias, né? E falando que a própria classe burguesa são úteis para a própria sociedade. Até hoje isso é assim, né? De quando em vez nós ouvimos falar que é importante ter o rico, porque o rico tem posse, mas ele também precisa dos trabalhadores, né? Precisa dos trabalhadores da mão de obra deles para transformar os produtos e etc, etc. Então, a forma de pensar, a valorização que dá ao trabalho do capitalista, né, é muito maior do que a valorização ao trabalho do proletariado, tá? E ele chama a atenção para nós desta ideologia. Por quê? Porque a ideologia serve para justificar alguma coisa, mas a ideologia, o pensamento ideológico é um pensamento abstrato, é um pensamento imediato e algo que é aparente. E muitas vezes a gente fica sonhando com uma determinada realidade, a gente fica sonhando e achando que as coisas vão ser mudadas. Basta que a gente levante cedo e vá trabalhar, né? Porque digno é o trabalhador do seu próprio salário. Estou falando isso porque o pastor Nilson está aí, né? E isso é uma verdade. A gente não discute disso, mas o salário do trabalhador que deveria dar para o sustento e a garantia de uma boa qualidade de vida mal dá para a sobrevivência. Essa é a realidade, né? Esta é a realidade. E aí o capitalista, ele transforma o homem, que deveria ser pessoa, em coisa, né? Ele transforma ele em objetos, e objetos, por exemplo, eles não têm vida própria, né? Eles não têm vida própria, não questionam de onde as coisas vêm, como as coisas acontecem, por que que as coisas é assim. Sabe por quê? Porque na visão de Karl Marx, ele tira a essência, o capitalista tira a essência das coisas, o espírito das coisas, vamos chamar assim, né? Do centro de todas as relações sociais, políticas, econômicas, jurídicas, e põe o capital. Aí o capital passa a ser o centro de todas as coisas, né? Até mesmo os sentimentos humanos acabam perdendo acabam pertencendo ao mundo financeiro. Essa é a ideia básica dele, né? A ideologia dos capitalistas, né? Por exemplo, amanhã é dia dos namorados. Muitos de vocês que estão aqui são namorados, né? Bom, se é um dia específico dos namorados, quem disse que necessariamente, por ser o dia dos namorados, você tem que trocar presentes uns com os outros? Não estou falando que não deva e não estou falando que não é importante, que não é necessário, não estou falando nada disso. Mas quem disse que é importante os enamorados expressarem um amor um ao outro por meio de troca de presentes? No meu caso, a minha namorada, professor. O que tem sua namorada? É o Walter falando. No meu caso, foi ela que disse que tem que dar presente, senão já viu, né? Mas já está inculcado na vida dela, né? Já está inculcado, ela foi ensinada assim, né? A minha também já falou desse jeito, tadinha. Mas ela falou isso hoje para mim. Aí eu falei, meu bem, eu sou professor, o salário do professor só dura a primeira semana, né? Então, e aí não tem. E outra coisa, você está confundindo, né? A gente não é mais namorado, né? Dia da Mulher é dia 8 de março, né? Você está confundindo, tadinha, a coisa, né? Não é dia 12, dia 12 é dia 12, é dia dos namorados, nós somos marido e mulher, né? E o dia da mulher é que dia? Dia 8 de março, né? Tadinha, É né? direito adquirido.
Pois é, essa é brincadeira, né, gente? Não, se você tiver condição de dar presente, tem que dar mesmo, tá? Mesmo que tenha muito tempo de namoro, principalmente a mulher faz muita questão disso. Mas aqui a questão é que nós estamos querendo dizer aqui é que a ideologia capitalista é tão importante, ela muda o imaginário da pessoa que nós achamos que tudo isso só faz sentido se tiver alguma coisa relacionada com a questão do dinheiro, né? Relacionado. Troca de presentes. Por exemplo, dia de Natal, o dia que comemora-se o nascimento de Cristo. Ora, a ideologia capitalista assimilou-se a ideia de que tem que dar presente. Tem que porque tem. E poucos de nós damos importância ao nascimento de Cristo. Olha só como é que ao nascimento de Cristo, ao significado da vida de Cristo e etc, etc, né? Isso é ideologia, isso aí é o sentido, né? Isso aí é o sentido. O segundo, eu estou usando esse exemplo porque amanhã é o Dia dos Namorados, né? O segundo semana que mais vende no Brasil, o primeiro é o Natal, depois o segundo é o Dia das Mães, né? O segundo é o Dia das Mães. Então, é a mesma coisa, ao invés de demonstrar o carinho com a mãe, né? De outras formas, tem que ter o presente, tem que ter o presente. Se não tiver o presente, dá zebra, né? Dá zebra. Nós mesmos, sentimos essa necessidade de dar o presente. Não é só a mãe que quer ganhar o presente. É que a cultura já nos ensinou tudo isso. A cultura do capital. Nós estamos nesse sistema capitalista. E aí tudo corrobora para isso. Tudo e todas as coisas. E o direito é do mesmo jeito, né? O direito é do mesmo jeito, né? E aí vai. E se a gente aumentar essa discussão e trazer para os nossos dias, né? Se a gente aumentar essa discussão e trazer para os nossos dias, quando a gente liga a televisão de manhã, por exemplo, né? A primeira coisa que a gente vai ver, bolsa de valores caiu, subiu, gasolina subiu, entrou em crise. Desculpa, a bolsa de valores caiu, entrou em crise, teve queda, as pessoas estão tomando prejuízo, a empresa e, bom, enfim, essas coisas todas, né? Então, a ideologia a ideologia é algo que é abstrato. E a ideologia ela tem muitas funções. E o capitalista, ele sabe como fazer muito essa questão, trabalhar muito essa ideia, e eles trabalham as ideias como deveriam ser na visão do próprio capitalista, e acaba fazendo com que a ideologia seja um produto de uma consciência. Mas qual consciência? De uma consciência alienada. Seja um produto de uma consciência de um grupo de pessoas que tem uma consciência que tem que ter um grupo melhor e superior do que todas as outras pessoas. Então, é por isso que nós falamos, né? A ideologia, ela vai se opor àquilo que é real, concreto e imediato. O Walter não tem esse problema, né? Outros tantos aí não tem o Denis não tem esse problema, né? Vai fazer a prova até quarta-feira e vai pescar. Né? Este humilde professor que aqui vos fala, ele fez a conta de pegar esse dinheiro e levar a danadinha da esposa dele para almoçar amanhã, mas não vai dar jeito. Não deu jeito. Sabe por quê? Porque o salário não deu. O salário é pouco, é curto, né? Mas acontece que a gente fica aqui imaginando, entra ano e sai ano, não, vou trabalhar que tudo dá certo. Na prática, tem muita gente, a maioria dos trabalhadores ralam feito um condenado e são explorados em relação aos capitalistas, que estão vendendo aí um sonho do sucesso e etc. E quando na prática isso não vai acontecer.
Não vai acontecer. Porque a própria ótica capitalista para que um ganhar, o mundo é uma competição. Para um ganhar, o outro tem que perder. Tá? Não tem como. Não tem como ser diferente dentro do mundo capitalista, né? Então, o que o capitalista, o que a ideologia capitalista faz? Ela inverte a ótica das coisas, ela abstrai a realidade, ela omite a base real da história, a coisa real da história, né? Inverte as situações, né? Como diz o outro, troca a causa pelo efeito, o sujeito pelo objeto, né? Marilena Chauí fala muito isso em um dos seus livros, se eu não me engano, Introdução à Filosofia, acho que é. Não, Um Convite à Filosofia, né? Ela fala, troca-se a causa pelo efeito, o sujeito pelo objeto, né? Então, os trabalhadores, eles não conseguem se enxergar como autores, né? Como autores, mas eles se veem como produtores de mercadoria. Mas não é só isso. Eles acreditam que aquilo que eles fazem na produção da mercadoria é o correto e aquilo que eles fazem é o que vale. Aquilo que eles fazem por um preço justo, né? E por isso eles recebem um salário. E aquilo que ele faz é muito importante, é muito importante, né? E a tal ponto deles saber o preço que é aquele produto e saber que aquilo que ele faz é insuficiente para comprar, inclusive, aquela mercadoria, porque aquela mercadoria vale mais do que aquilo que ele faz, que é o seu trabalho, o seu serviço, para produzir aquilo, né? Então, essa é uma realidade, tá? Esta é uma realidade que nós temos que levar em consideração. Tá ok? Só para a gente finalizar sobre Karl Marx, sobre o Estado, né? E o direito, o Estado e o direito, então, uma superestrutura, tá? São duas formas de exercer o controle social e tanto o direito quanto o Estado, ele atende aos interesses dos proprietários, daqueles que têm posse, tá? E, lógico, se tem essa estrutura voltada para isso, tá? E isso vai intensificar, então, vai intensificar esses conflitos e vai exigir necessidade de uma superação desta realidade. Isso para os trabalhadores, pois para os capitalistas está tudo bom, está tudo tranquilo. A vida é assim mesmo, a vida desse jeito é assim mesmo. Então, o Estado acaba sendo um aparelho repressivo, né, da própria burguesia, que serve para exercer uma coerção social, para garantir uma ordem interior ou infraestrutural, né? Infraestrutural, como Karl Marx diz, né? Então, o Estado ele tem este papel e o direito também é um produto derivativo do próprio Estado e que tem a mesma função, tá? Que tem a mesma função de garantir, de manter a ordem, de manter a estrutura, o direito é o que garante a proteção do patrimônio, da propriedade, né? Criando uma série de mecanismos, uma série de institutos, vamos dizer assim, para garantir esta realidade essa realidade de exploração, tá? Então, o Estado é uma expressão legal, tá?
de legalidade, é uma expressão legal, não somente jurídica, mas também policial, de uma classe social particular, a classe daqueles que têm, que tem o poder econômico nas mãos, ok? Então, a ideia para Karl Marx do direito é uma regra de que sobre o direito é que o direito é uma regra de conduta coercitiva, né, nascida de uma ideologia de uma classe dominante, tá? Que é percebida como um processo dialético de conflitos de classes sociais, né? De classes sociais, que gera, inclusive, uma luta de classe, tá? Então, ele fala o tempo todo que tanto a sociedade, tanto o Estado, quanto o próprio direito, ele é muito influenciado pelo poder econômico, principalmente sobre o poder econômico, sobre as instituições, sobre sobre o direito, e que influencia não somente no direito, mas na história, nas relações sociais e etc, e etc, e etc, né? Ok? Essa, em síntese, é a ideia do pensamento de Karl Marx que nós trabalhamos aqui com vocês, beleza? Bom, sobre Hannah Arendt, tá? Sobre Hannah Arendt, nós gostaríamos de falar sobre a questão do totalitarismo, né? Totalitarismo. Nós vivemos hoje numa sociedade, num mundo, em que dá muita ênfase em todos os aspectos amplos e totais da realidade, né? Bom, então Hannah Arendt nos chama atenção para entendermos para compreendermos essa realidade. E nós precisamos entender essa realidade a partir do conceito ou a partir do significado de totalitarismo, né? Então, o que seria totalitarismo na visão de Hannah Arendt? Totalitarismo seria um regime, tá? Um regime político, como o nome está falando, totalitário, um sistema que baseia-se numa ideologia, que dá uma ênfase muito grande a um líder ou líderes, mas a um líder especificamente de uma nação que é tratado como um controlador absoluto, que é tratado como o chefe supremo e absoluto, chefe supremo e absoluto dos direitos dos cidadãos, tá? Que é tratado como uma espécie de Deus, né? Então, o regime totalitário é um regime que é baseado numa ideologia de um salvador da pátria que tem um controle de tudo e todas as coisas e que governam geralmente um Estado e que domina sobre o grupo de cidadãos, sobre sobre um grupo de cidadãos, né? Supostamente ele faz isso em benefício geral de toda a sociedade, tá? Geralmente, na maioria das vezes, o totalitarismo é baseado na caricatura ou na figura de um líder totalitário. Lógico, não se governa um líder sozinho mais hoje. É preciso de um grupo ou de um partido político. Então, o governo totalitário, ele exerce total controle sobre meios de comunicação, sobre a sociedade de uma maneira geral, e elimina principalmente seus inimigos e as pessoas que veem questionam o poder totalitário, o poder totalitário, tá? O poder totalitário, tá? E assim por diante. Então, a ideia de totalitarismo, ela passa muito nesse sentido.
Nós temos diversos tipos de totalitarismo, mas o que Hannah Arendt trabalha com a gente é o totalitarismo político, né? Na concepção de Hannah Arendt, o totalitarismo só pode existir, tá? Só pode existir por um único partido político, que é chefiado, inclusive, por um líder absoluto. E ele funciona como uma espécie de ditador. E se ele é ditador, ele usa o poder da força, ele usa o poder que ele tem da força, da ideologia, da violência, das torturas psicológicas, físicas, tá? Para fazer com que as pessoas obedeçam às leis do governo. Inclusive, para aqueles que também não obedecem às próprias leis do governo. Então, a ideia de um partido dominante também, hoje, nos nossos dias, é fundamental para que haja uma espécie de totalitarismo político, porque é por meio por meio de um partido político, principalmente, que se determina, vamos dizer assim, as diretrizes econômicas do qual o partido deve seguir, né? Bom, para a gente, segundo a Hannah Arendt, as origens do totalitarismo, ela começa a se tornar viva, vamos dizer assim, no início do século XX, né? No início do nosso século XX, mais especificamente após a Primeira Guerra Mundial, tá? Após a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos um conflito imperial, né, por várias disputas de impérios na Primeira Guerra Mundial, né? Alemanha, Itália, Estados Unidos, França, Inglaterra, de outro, né? E gerou a Primeira Guerra Mundial. Fim da Primeira Guerra Mundial, muitos países tiveram que arcar com uma série de consequências negativas pelo fim da própria guerra, pois eram países que perderam a guerra e foram culpados, né, de terem deflagrado a guerra, tiveram que pagar às custas da guerra, né? Muitos políticos, muitos líderes foram presos, alguns foram condenados até a morte, enfim. Com a Primeira Guerra Mundial, na verdade, surgiu uma crise política e econômica muito grande, na Europa principalmente, porque os países saíram da Primeira Guerra endividados, e principalmente os países perdedores da guerra ficaram em situação de devedores, né? Ficaram em situação devendo muito e sem qualquer recurso para fomentar aí o crescimento econômico, né? Isso foi exacerbado com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, né? E depois disso a crise se esparramou muito, cresceu muito, né? E aí surgiram uma grande massa de desempregados, a miséria aumentou, né? A miséria aumentou, consequentemente isso levou aí a desigualdades sociais, as alterações, nas mudanças nas próprias estruturas sociais e principalmente uma série de mudanças políticas na época, né? Na época. Na Europa, como nós já estamos falando aqui, muitos líderes, né, surgiram como salvadores da pátria, principalmente se oportunizando diante do desespero, segundo a Hannah Arendt, diante do desespero social, para implantar ideologias
Ideologias como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, que eram ideologias baseadas num forte sentimento de nacionalismo, né? Forte sentimento de nacionalismo. Então, na Alemanha, nós tivemos aí a criação do Partido Nacionalista Alemão, que era o Partido Nazista, em 1933, e esse partido durou até 1945, e ele dominou todo o Império Alemão. Na Itália, né, ele dura de 1925 a 1943. Depois nós vamos ter um outro tipo de Estado também, a partir do stalinismo soviético, né? Quer dizer, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vão surgindo uma série de estados, né? Desculpa, vão surgindo muitos líderes aí que vão ser vistos como Deus e como pessoas que seriam grandes salvadores da pátria, né? E passam aí a governar os países e oferecendo uma série de soluções para melhorar a situação do povo. E o povo vê isso com um bom grado, né? Vê isso com muito bom grado, né? Então, esse é o pano de fundo para o surgimento dos governos totalitaristas. Bom, Hannah Arendt, ele nos chama a atenção que há um governo totalitarista e há um governo autoritário, né? Há o autoritarismo e há o totalitarismo, são coisas distintas. Se apresentam, tem como característica, né, serem um regime de governo, um regime político, uma experiência política, melhor dizendo, de maneira muito extremista, tá? E esse tipo de experiência, tanto do autoritarismo quanto do totalitarismo, são experiências que dão muita ênfase na autoridade do Estado, tá? Na autoridade do Estado sobre as pessoas, tá? Esse talvez seja o grande ponto em comum. Então, são regimes extremistas, tá? Tanto o totalitarismo quanto o autoritarismo. E aí, nós temos regimes de extrema esquerda, que é o stalinismo, aí soviético, e temos o regime também extremista de direita, tá? E para mim nenhum dos dois serve, tá? Essa é a minha opinião. Tem gente que fala que serve, né? Mas eu acho que não serve, tá? Bom, o governo autoritário, e qual a diferença entre eles? É que no autoritarismo, o governo, tá? Abusa do poder. Ele vai abusar do poder para controlar o máximo o país. Só que no regime totalitário isso também é feito, mas só que no regime autoritário, no autoritarismo, né, o controle deste poder está nas mãos dos legisladores e não está focado exclusivamente na figura de um governante, como é o caso do totalitarismo. Então, no autoritarismo, nós temos a figura do governante, mas nós temos um grupo por trás dele. Pode ser um grupo partidário, político partidário, pode ser um grupo econômico e assim por diante, ok? Enquanto no regime totalitário, a presença forte marcante é do líder do governo. Uma outra questão é justamente esse exemplo que nós falamos aqui com vocês de extremismo, né? Que é a ideologia, extremismos de direita e extremismos de esquerda. Na verdade, isso nada mais é do que uma ideologia, baseado em algumas filosofias que vão nortear esses dois sistemas, né? Que vão nortear esses dois sistemas, ok? Então, o totalitarismo, que é o que nos interessa agora,
e que foi trabalhado por Hannah Arendt, né? O totalitarismo, ele cresceu muito, ele cresceu e apareceu porque ele teve um apoio muito grande da burguesia, né? A burguesia teve perca, principalmente de patrimônio, e precisava, então, de uma economia mais robusta e de um líder que para cuidar melhor da propriedade, né? Também os regimes totalitários, principalmente os de esquerda, tiveram um grande apoio do clero, ou seja, das religiões dominantes. Tá? Nos países com tradição católica, era o clero. Nos países que tinham tradições protestantes, tinham proteção ah, tinham proteção dos líderes protestantes, né? Outra ênfase desses regimes totalitários é que todos eles preservam e dão muita ênfase nos valores totalitários, nos valores totalitários não, nos valores ideológicos ou principiológicos ou filosóficos, né? Naqueles valores tradicionais que fazem com que uma sociedade seja muito tradicional. Então, eles dão muita ênfase na raça, na família, na religião, né? Nos regimes totalitários, dá uma força muito grande, por meio da força, né? Melhor dizendo, procura-se ao máximo controlar, ao extremo, todas as atividades do Estado. Todas as atividades do Estado, né? E vai, além de controlar todas as atividades, controlar o Estado como um todo, ainda vai procurar destruir todos os inimigos do próprio, daquele que está no líder, aquele que é o líder do governo, tá? Aqui no Brasil, só para fazer um adendo, nós tivemos o governo totalitário de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas governou aqui de forma ditatorial, logo após a Segunda Guerra Mundial, fechou o Congresso Nacional, né? Concentrou todos os poderes na sua mão e etc, né? Ok? Então, Hannah Arendt, né? Ela nos chama a atenção que esses governos totalitários, eles aparecem com uma mensagem muito boa. Eles aparecem com uma mensagem de fé e esperança, tal como muitas mensagens das tradições religiosas, que apontam um caminho para a salvação, que apontam um caminho para a realização de toda a sociedade, né? Mas esses caminhos, na verdade, eles são muito tortuosos, principalmente porque não aceitam opiniões, porque não aceitam, não dá a liberdade, principalmente a liberdade política para as pessoas. O regime democrático não ganha espaço diante das práticas e das ações desses líderes totalitários, né? Então, o totalitarismo, ele, no seu extremo, ele viola toda a liberdade do indivíduo e da sociedade como um todo. Ele procura impor uma outra realidade totalmente diferente. Hannah Arendt, ela dá-nos como exemplo o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha e o próprio stalinismo lá na antiga União Soviética. E eles vão falando que nem por serem de esquerda ou por serem de direita, e não interessa neste caso aqui, né? Esses grupos aí mataram indiscriminadamente. Estes grupos nacionalistas totalitários, eles provocaram a morte de mais ou menos 60 milhões de pessoas,
né? Judeus, dos próprios comunistas e assim por diante, né? Então, nós não podemos aceitar esses tipos de governos totalitários. Nós precisamos dar ênfase na construção da democracia. A democracia é direito, a democracia é diversidade de opiniões, é posicionamento ideológico que é baseado na liberdade, liberdade de ação, liberdade de opinião, liberdade de decisão. E Hannah Arendt chama tudo isso. Quando há ausência da liberdade, quando há ausência da democracia, há uma tendência muito grande dos extremos aparecerem. E a ideia dela é que os extremos não resolvem o problema, não é mesmo? Então, essas duas ideias aí, principalmente, vai cair na nossa prova, tá bom? E nós falamos com vocês sobre a liberdade, né? A liberdade. E já fazendo um link nisso que nós estamos falando. A questão da liberdade bom, é assim, um complicador, porque ele é um conceito subjetivo e abstrato, porque ele é relativo ou pertinente a uma série de posicionamentos ideológicos, né? Então, a definição de liberdade, muitas vezes, ele é bem fechado, é bem resumido simplesmente como direito de emitir uma opinião, mas pode ser um conceito bem mais amplo, em que liberdade está relacionado com autonomia, com autonomia das pessoas, com agir com independência, de ter licença ou permissão para fazer algo que eu queira, tá? Então, é um conceito abstrato, mas filosoficamente é um direito fundamental e inerente da pessoa humana, que garante uma vida digna, que garante uma vida digna para o homem, né? A liberdade, ela se expressa de diversas maneiras, como eu disse, uma diferença de opinião, uma liberdade de opinião, melhor dizendo, liberdade de pensamento, liberdade de ter uma religião, de não ter uma religião, de ter, na política, de escolher um candidato, de sair candidato, de ter os seus direitos políticos exacerbados. Então, a liberdade é muito, a liberdade, ela tem um espectro muito grande. Mas o que nós temos que pensar é liberdade está relacionado com autonomia. Das pessoas terem uma identidade, terem uma autonomia, terem a capacidade de poder fazer uma escolha. E, acima de tudo, de ser pessoas que não ser dependente, não estar atrelado a alguém, ou alguma coisa, ou um regime, ou uma ideologia, tá? É viver no meio das diferenças, é ser diferentes, né? É ser diferente, mas é viver no meio dessa diferença e é conhecer, entender essas realidades e respeitar, acima de tudo, isso daí, né? Então, para que isso aconteça, a liberdade tem que florescer. E neste conceito, nesta ideia que nós temos trabalhado com vocês, liberdade nada mais é, né? Liberdade nada mais é do que vontade, capacidade de arbítrio, quer dizer, de livre escolha, de ter o prazer de decidir, tá? De ter autonomia, Quando o iluminismo surgiu como uma ideia de pensamento, o iluminismo surgiu aí a busca da emancipação do ser humano, né? Na verdade, era a busca da autonomia, querer ser dono de si mesmo, querer ser mestre, dono de si mesmo, ter o domínio de todas as suas próprias ações. E aí nós falamos com vocês, né? Começando lá com Aristóteles. Aristóteles falava
A liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para para um determinado agir ou para a própria omissão de não agir. Quer dizer, o que ele queria dizer é que a liberdade é livre e voluntária e que a liberdade ela não deve sofrer coações de maneira nenhuma, tá? Sócrates, né, quando ele falava, é importante as pessoas conhecer a ti mesmo, né? E o que ele queria dizer isso, né? Que o homem é livre, livre para dominar os seus sentimentos, é livre para entender os seus pensamentos, é livre para compreender a si próprio, e assim por diante, né? E aí nós discorremos sobre o pensamento de Agostinho, né? Onde Agostinho trabalhou principalmente o conceito retomado lá em Platão, falando da liberdade de escolha, do livre-arbítrio, né? Então, a liberdade é um fruto da nossa própria escolha, né? O homem, e aí a liberdade para Santo Agostinho estava muito relacionado com a ideia de Deus, onde o homem era livre para escolher, era livre para escolher entre o bem e o mal, e se escolhesse o bem, seria uma dádiva de Deus, né? Depois, Martinho Lutero vem e fala que liberdade era fruto da própria soberania de Deus, né? Faria com que a pessoa seja soberana nas suas ações. Depois, nós vamos ter, já na Idade Média, ali com moderna, né? Já fim da Idade Média, ou início da Idade Moderna, René Descartes, falando que o homem que, não deveria ser servo, mas deveria ser livre. E o homem livre seria aquele que poderia escolher aquilo que ele queria fazer, ou aquilo que ele não queria, aquele que ele não queria fazer, que ele não deveria ser coagido por nenhuma força exterior, né? John Locke, ele nos diz que é o pai do liberalismo político, né? Ele fala que a liberdade é que regulava a lei dos direitos naturais do indivíduo. Para ele, aonde havia a lei, ali havia liberdade. Então, por quê? Porque é a sociedade que cria a lei, mas a sociedade livre, ela cria uma lei que valoriza e que respeita a liberdade do outro, né? Então, a lei deveria ser garantida a liberdade deveria ser garantida por leis, né? Que fossem o próprio consenso da comunidade, né? Então, vocês deem uma olhada ali, vocês deem uma olhada no capítulo, na aula que nós tivemos, nós discorremos muito sobre vários filósofos. Nós falamos, por exemplo, sobre Jean-Paul Sartre, né, que é o pai do existencialismo. Ele falava o seguinte: os homens estão condenados a ser livres. Quer dizer, o homem só é homem porque ele é um ser livre. Se ele for um servo, se ele for uma pessoa presa, alienada, ele é coisa, ele é objeto, né? Então ele trabalhava muito nessa dimensão, né? Hannah Arendt, que nós acabamos de falar aqui, relacionando aí, inclusive, as origens do totalitarismo, ela dizia o seguinte: o totalitarismo se tornava uma imposição, algo extremista, e, portanto, não se configuraria um poder legítimo. Hannah Arendt fala que o verdadeiro poder legítimo era se houvesse a liberdade. E a liberdade não poderia ser vivenciada fora do poder político que domina, né? Então, ela nos chamava a atenção disso daí. E aí, seguindo quase que na mesma linha também de Hannah Arendt, nós temos Michel Foucault,
que falou sobre a microfísica do poder, sobre vigiar e punir, e ali ele fala que o poder é o que delineia a liberdade, o limite da liberdade, né? Então, o grau depende de quem tem um poder na mão para delinear aí este limite do poder, né? E e só para finalizar, gente, só para finalizar, eu acho que nós comentamos lá, e para quem também não tiver, antes de começar a querer fazer a prova de filosofia e assistir o filme, aquele filme que chama Revolução dos Bichos, né? De George Orwell, né? Tem um filme da Disney que é a Revolução dos Bichos, né? Ele escreveu a Revolução dos Bichos e escreveu um outro, George Orwell. E ele escreveu um outro livro chamado 1984. Então, nesses dois livros, né, ele fala sobre a questão da liberdade. Ele diz que nós temos que tomar muito cuidado com a liberdade, porque liberdade sem responsabilidade é uma liberdade que aprisiona e que nega os direitos dos outros. E que muitas vezes a gente luta por uma liberdade, mas depois que estamos no poder, nós corremos um sério risco de suprimir a liberdade do outro, né? Porque a liberdade ela é questionadora, porque a liberdade ela tem o poder de romper barreiras, né? Em Revolução dos Bichos, George Orwell estava criticando os totalitarismos, tá? O totalitarismo, principalmente o totalitarismo de esquerda, né? Que surgiu como uma reação do totalitarismo de direita, mas que depois, quando ele chegou no poder, quando aqueles que se revoltaram e chegaram ao poder, expulsaram até o dono do galinheiro, né? Fora, o dono do galinheiro, para fora do galinheiro, eles implantaram o regime totalitário, tá? Então é muito interessante essa história. E em 1984, no livro do mesmo autor, ele imaginou uma sociedade, né, vigiada então por câmeras, uma espécie de mundo digital. Isso em 1948, 60, 80 anos atrás, né? Então, ele está querendo dizer para nós que que ele imaginava uma sociedade futura, né? E olha só, chegou tão rápido, né? Só 80 anos depois, né? E aí ele fala que a liberdade iria perder espaço, né? Ia perder espaço porque ia surgir uma sociedade e essa sociedade ela iria diluir as fronteiras entre o público e o privado na convivência na convivência online entre as pessoas e no controle das pessoas, né? E aí ele falava isso numa espécie de controle de bancos de dados, monitoramentos de informações, de câmeras de vídeos, né? Hoje, nós, pobre de nós seremos se acharmos que nós mesmos conhecemos mais de nós. O mundo lá fora hoje, e essa é uma realidade, conhece muito mais de nós do que nós mesmos. Nossa vida se tornou pública, nossa vida está no Google, né? Nós somos um banco de dados, nós somos um registro de pessoa física, CPF, nós temos uma identidade que é um número, né? Nós somos um banco de dados. Quando você digita no Google todo dia de manhã, quando você entra numa página da Globo, e aí começa a aparecer algumas propagandas para você, se você gosta de futebol, de cinema, de perfume, e blá, 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 essas coisas todas, é porque você é um banco de dados e você está sendo manipulado e está sendo monitorado, né? Além de ser visto o tempo todo, né? Vocês estão me vendo por meio de uma câmera, eu estou vendo alguns de vocês. Mas vocês andam na rua, nós andamos na rua e outros estão nos vendo e sabendo o que a gente está fazendo, né? Inclusive, não dá mais nem para namorar escondidinho, né?
amanhã, né? Eu lembro que eu namorava escondidinho com a minha esposa, que o pai não deixava, tinha ciúme da caçula, mas hoje isso é impossível, né? Ok? Então é isso, gente. Então é isso. Esse aqui é um apanhado geral daquilo que nós trabalhamos com vocês, né? Que nós trabalhamos com vocês durante entre o período da segunda e da terceira VA. Ok, Carlos Eduardo. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Hã? Não, boa noite. Boas férias, professor. Tá muito animado, né? É Professor, vou isso precisar aí, sair um pouquinho Felipe. mais cedo também, estou presente, viu, professor? Deixa eu te falar, Denis, você traz um peixe para nós, né? Traz Professor, eu estava pensando nisso, sabe que o problema é que da última vez que eu fui transportar um peixe de Minaçu para Anápolis, na barreira de Uruaçu, eu fui multado. O problema é esse. Não, isso não é problema. Você não Mas só foi de traz. madrugada, né? Como se fosse Não, um não, tráfico não, de não droga. traz. Aqui de trás da faculdade aqui tem uma peixaria, você pode comprar. Lá no Jundiaí tem duas peixarias também, você pode comprar e pode trazer para o professor. Não, faz assim então, hein? Quando eu chegar em Anápolis, nós vamos pro PESPAG por minha conta, hein? Ah, chique, hein? Na doido, Não, hein? fiquei. Pra você Olha é na só, hora, meu brother. olha só que convite bom desse. Tá, pode deixar. Ainda mais se tiver um jogo do Flamengo, você pode deixar que eu vou mesmo. Nossa, aí pronto, fechou, hein? Flamenguista roxo aqui, hein? Pois é, eu sei. Nós vamos sim. Então tá, gente. Olha, é, é, foi bom estar com vocês, né? Pena que nós não estamos aqui presente, nós estamos só virtualmente, não estamos presencialmente, estamos virtualmente. Mas estamos aqui porque Deus nos tem nos abençoado muito, né? Nós temos um problema aí seríssimo de Covid e que cuidemos, né? Cuidemos. Este professor vacinou essa semana aí, porque liberou para os professores, mas eu espero que vocês aí logo estejam todos vacinados, né? Aí nós temos um velhinho aqui que eu estou olhando, que é o Walter, ele já deve ter vacinado, tem o pastor Nils também. Esse professor é mais novinho, só porque é professor porque vacinou, né? Mas todos nós possamos aí vacinar. Agora há pouco, um colega de vocês aqui está muito ruim, uma aluna, um ex-aluno, né, que formou o semestre passado. Então, nós estamos aqui, é motivo de agradecer a Deus e motivo de todos nós aqui também pedirmos proteção, né? E, acima de tudo, também desejo a todos vocês uma boa prova para todos, ok? Escrevam aí a presença de vocês. Eu estou vendo aqui a Mariane, o Walter, que foi almoçar, fazer média com a esposa, né? A Camila, Josafá, Geovana, Heloíse, Juliana Santos, né? Quem mais? Maria Gabriela, Alessandra, a Dariane, o Matheus Henrique, o Denis, a Maria Gabriele, e mais alguém que eu não chamei? O Nilson, né? O Nilson estava aqui, saiu, né? Giovana eu coloquei. Mais alguém? Né? Ô, professor, que presente. Sim. Já estou com vontade de assistir a aula presencial já. Pois é, todos nós, né? Todos nós. Eu não aguento ficar. Olha, aqui ainda tem aluno, né? Graças a Deus, vocês são participativos, há outras turmas também. Aqui na faculdade. Mas a gente fica em outra hora. Um dia, vocês não sabem o tanto que é ruim a gente estar conversando com o computador, viu? Fora de brincadeira. Eu nunca pensei que o mundo é engraçado, a vida é engraçada. Eu nunca pensei que eu ia conversar sozinho com o computador. E a gente conversa, né? Mas todos nós estamos ansiosos e Deus abençoe que essa vacinação nos alcance. E eu acho que vai começar a normalizar a vida em janeiro mesmo, mas a gente vai ter uma retomada boa já agora em agosto. Porque não dá para todo mundo e não é, né, a coisa desengringolou demais. Mas vai dar tudo certo para nós, não é mesmo?
Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Boa prova para todos, ok? Eu vou fechar aqui e interromper o vídeo nosso, ok? Boa noite, mestre. Fique com Deus. Boa Tudo noite, bom. então, para todos vocês, tá? Deus nos abençoe a todos, ok? Um abraço. Tchau, Luiz. Tchau, Denis. Tchau, Giovana. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Ah, Adriana chegou aqui agora, estou colocando presença, viu, Adriana? Pode ficar despreocupado, você está chegando agora, mas eu sei que você saiu e voltou, mas não tem nada não. Escreva aí seu nome, por favor, tá? Só para ficar registrada a presença. E aí nós estamos terminando mais cedo, que era só revisão de prova, tá bom? Tá certo, Adriana? Maria Gabriela? Então tá joia.